O que vem muito para mim é aquelas histórias de famílias, às vezes, que a família construiu durante gerações um patrimônio e, de repente, ela foi destruída por uma geração específica, né, que não tem nem dúvida que tem relação direta com essa questão sistêmica, né, de avancei, então eu tive ali, eu construí, fui avançando, 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 chegou uma geração que desonra completamente esse trabalho que foi feito, essa construção familiar que foi feita, e tudo desaba como se fosse areia. Então vou falar sobre isso que é muito importante. Heranças, vamos falar de heranças? Vamos! Já que a gente está falando de família, as heranças são as várias, viu? As heranças são as heranças emocionais, as heranças físicas, as heranças financeiras, empresas. Então, vamos falar das financeiras e empresas, que é muito importante, porque assim, se você ama seu filho, não deixe herança para ele. Por quê? Toda herança vem com toda a carga da sua ancestralidade, de tudo aquilo, né? Ela só pode vir como um presente. Por que grandes fortunas depois vem como você diz, vem uma próxima geração? Por quê? Porque primeiro que se você vem de uma ascensão, uma geração vem de uma ascensão, né? Aqueles pais que saíram do nada e ficaram milionários. Subiram e agora os filhos... Aí ele tem os filhos. Perfeito. Se ele não colocar esses filhos para trabalharem desde lá do office boy e aprender a gerir essa empresa não vai para frente. Por quê? Porque aí vem esse pai que teve a ascensão, passou muita dificuldade lá atrás, aí ele cresceu, ficou rico, aí ele quer o quê? Dar tudo para os filhos dele. Tudo que ele não teve. É muito bonito. Ao invés de ele ajudar a criança a crescer daquela estrutura, ele vai dar um tipo de educação diferente, vai dar certas questões ali. E aí essa turminha que chegou aqui por último, né, essa nova geração, ela vai assumir, muitas vezes sem condições psicológicas e até administrativas para aquilo, porque ele nunca trabalhou como pai desde o comecinho, primeira coisa. Segundo, ele vai viver dessas empresas, por exemplo. Vamos supor que tem um administrador, que ele não precisa trabalhar. E aí ele vai viver do sustento dessa empresa. Pronto, já foi, a empresa vai falir. A gente não pode viver de herança. A gente não pode pagar uma conta de luz com a herança. Mas a gente pode usar a herança se a gente usa herança como? Com coisas que você jamais faria se não fosse ela. Por exemplo, uma viagem, um curso. Você pode até comprar sua casa própria. Recebi uma herança e eu nunca tive casa própria, então vou comprar meu apartamento. Ok. Mas você pagar suas contas diárias, suas contas básicas com herança, você está fadado ao fracasso. Interessante. Eu estou pensando aqui numa empresa, realmente, uma construção familiar onde o pai tem uma empresa. Vou pegar um caso bem extremo, a Bíblia Diniz, ele tem os filhos todos embaixo. Num caso como esse, ele teria que estar preparando os filhos para eles assumirem aquela empresa como se fosse uma construção deles também, não necessariamente algo que eles ganharam de presente, agora eu sou o dono da empresa. E tá. Não é preparar o filho nos Estados Unidos, nos melhores colégios, e depois ele vir assumir a presidência. Não, ele tem que trabalhar lá, desde sempre. Desde uma idade, obviamente, 18 anos. Ó. Só que não necessariamente ele quer, né? Então, não necessariamente ele quer. Se ele for buscar outro caminho, tá tudo certo. Tá tudo certo também. Se forçar a barra, é ainda pior. Não, mas a gente fala, a herança, além de vir com esse peso, né, muito grande, e a gente vê, né, as pessoas brigando por determinadas heranças, em vida, eu já vi acontecer isso, o dinheiro da dela. O fracasso disso é enorme. Ela vai receber o dinheiro e o dinheiro vai pelo ralo. Né? Então, assim, é muito sério a questão da herança. Então, a gente pede assim, se você tem patrimônio, doe em vida para os seus filhos. Por quê? Porque aí vira um presente e aí tudo bem, né? Mas esse filho receber um dinheiro pós sua morte, a chance disso fluir, ir embora, ir para outro espaço, exato, se distribuir pelo mundo. É muito grande. Uau! Tá vendo, gente? Importante a gente começar a preparar as crianças desde sempre. E vou falar uma outra coisa polêmica de casal sobre isso. Uhum. A gente está falando de família, isso é importante. O homem, quando entra para uma família, ele não deveria trabalhar nas empresas do pai da esposa. E nem entrar no negócio da esposa. Por exemplo, a mulher já tem um negócio, e aí ele entra como depois que ele, né, casou, tal, então vou trabalhar com você. Vai falir. E na empresa do pai também. Não vai dar certo. Não vou nem entrar em detalhes, que é bem polêmico isso. Que vai causar uma polêmica muito grande.
Ao contrário, já ok. Mas mesmo assim, a gente não aconselha a mulher entrar nos negócios da família do marido, porque vai ter ali uma diferenciação e pode causar uma estranheza no casal, porque o casal é igual, ele está no mesmo patamar, certo? Se ela entra para trabalhar na empresa do marido, na empresa da família do marido, ele vai ter um tratamento diferente do dela. E isso pode causar um problema entre o casal, tá? Agora, o marido vir trabalhar na empresa da família da mulher, nem pensar. Vai dar errado, gente, vai dar errado. E como é que funciona a sociedade entre casais? Tudo bem. Desde que eles iniciem o negócio juntos, estão em comum, podem ir, que aí A gente não tem uma diferença de hierarquia lá Não. dentro. A questão é se eles estiverem no mesmo nível, com o mesmo nível de comando, de tomar decisão, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem que estar num... Tá tudo certo. num Eles patamar- vão, né, é como uma sociedade, né? O casal ali montando um negócio junto é como uma sociedade. Normalmente um vai ficar com uma parte, o outro com outra. É como uma sociedade. Aí tá tudo bem. Aí pode ir tranquilo. E deixa